Fala pessoal, tudo bem? A VEG é um caso bem curioso que a gente tem na nossa bolsa de valores. É uma empresa muito rentável, mas que é negociada a múltiplos muito altos, como por exemplo 29 vezes o seu lucro nessa projeção que eu fiz aqui. Lembrando que eu não sou analista e isso aqui não é uma recomendação de investimento, tá bom? Até porque VEG é uma empresa que eu não tenho na minha carteira. Então estude a companhia sempre antes de sair comprando, enfim, afinal o investidor tem que ter responsabilidade sobre o seu aporte. Mas aí no quarto trimestre de 2024, e desde então, nesse ano, a VEG vem apresentando uma queda, uma perca do seu valor de mercado, né? Isso aconteceu aí até por conta de uma redução do seu lucro líquido em comparação com o ano passado. A companhia destaca crescimento na receita operacional líquida, né? 26% de aumento em relação ao ano passado. O EBIT dela também destaca, que teve um aumento de 30%, com a margem de 22%, mas eu não olho tanto aqui para o EBITDA. E o retorno sobre capital investido, que realmente é impressionante, 34%, mas também apresentando uma queda em relação ao ano passado. Isso aconteceu por conta de um aumento até no seu capital investido de 22%, e o lucro operacional após impostos cresceu em 6,4% no acumulado dos últimos 12 meses. A VEG é uma companhia que tem aí uma atuação bem interessante, né? O pessoal até comenta de ser um sinônimo de qualidade. No entanto, a gente tem que estar sempre que olhar o preço. A gente não pode deixar o preço da companhia de lado quando vai fazer uma aquisição dela, comprar, enfim. E daqui então as áreas que a companhia atua, né? Então sobre a receita operacional líquida, a maior parte, que 46,8%, está em equipamentos eletrônicos industriais, né? Eletroeletrônicos industriais. Uma parte de 42% em geração, transmissão e distribuição de energia, então uma outra frente que a VEG também atua. E aí tem uma pequena parte em motores comerciais, appliance, tintas e vernizes, mas o que importa mesmo para a companhia são esses dois aqui, ó. Equipamentos eletroeletrônicos industriais e geração, transmissão e distribuição de energia. Bom, então em relação ao ano passado, olha só que interessante. O lucro líquido da companhia foi nesse quarto trimestre de 2024 de 1,7 bi, praticamente 1,694 bi, e no ano passado tinha sido de 1,744 bi. Isso foi uma queda de 2,9%. E talvez esse resultado não tenha atraído tanto a atenção dos investidores, porque apesar de que o lucro por ação foi maior no ano, no trimestre foi um pouquinho menor, mostrou uma queda, não cumpriu aí talvez a expectativa dos investidores e aí acabou sofrendo uma oscilação maior no seu valor de mercado. E olha só, em relação às vendas da VEG, ela trabalha tanto no mercado interno quanto no mercado externo, então é uma ótima forma da gente também receber um pouquinho em dólar, que é a receita da companhia, então ela vem do exterior, praticamente 60% vem do exterior, então recebimento aí em dólar. E a VEG é uma companhia que praticamente não tem endividamento, né? Uma dívida líquida negativa. Olha só esse site aqui do Oceans 14, que mostra o patrimônio da companhia crescente. A dívida bruta tem aqui realmente menos que 5 bilhões, vou até puxar esse número certinho, só que a dívida líquida é negativa, ou seja, ela possui mais caixa do que dívida. Vou até tentar trazer aqui o valor da dívida bruta. Olha só, em 2024, 3,6 bilhões de reais, só que ela tem aí praticamente 8 bilhões no seu caixa, então 4,4 bi de dívida negativa. Se a gente pegar a dívida bruta sobre o patrimônio líquido, 0,16 e dívida líquida sobre EBITDA, menos 0,52. VEG tem um histórico fantástico de crescimento de receita e lucro. Olha só isso aqui. Desde 95 que a gente tem aqui nesse site, mostra que uma receita bem menor em relação ao que é hoje, só que olha isso, realmente aí parece que é composto, né? Vem com um crescimento bem fantástico e também aí vem com um lucro líquido crescendo de uma forma bem interessante. Só que a VEG é o seguinte, a VEG é uma boa pagadora de dividendos? Ela é sim, só que ela tem múltiplos bem esticados. Então olha só, preço sobre lucro de 33 vezes. O que isso significa aqui? Que demoraria, caso o investidor recebesse 100% do dividendo, demoraria 33 anos para ele receber todo o valor investido de volta. Então realmente aí é um prazo bem estendido, né? O pessoal acredita então na rentabilidade, no crescimento da companhia e acaba pagando múltiplos mais elevados. Tanto que se a gente comparar aqui o valor de mercado lucro por ação, olha só, tem ainda até uma diferença entre o lucro por ação e o valor de mercado. Só que às vezes o investidor olhando, caso a companhia ela decepcione em algum resultado, mostra um resultado negativo, como que aconteceu, uma queda de praticamente 3% na comparação trimestral em relação ao ano passado, e a companhia caiu bastante, saiu aqui da faixa dos 240 bilhões de valor de mercado, atingindo 200 bi de valor de mercado. Então um resultado não tão satisfatório, um resultado um pouco mais fraco, é o suficiente para derrubar forte as cotações da companhia. Então o investidor de VEG tem que ter essa ciência.
E olha só, coloquei aqui as informações da VEG e fiz uma projeção de lucro líquido pegando o último TRI, multiplicando por 4. Então isso aí dá mais ou menos um aumento de 12,5% de crescimento de lucro no ano. Se isso acontecesse, a gente ia ter um dividendo projetado de 1,67%. Então realmente é um dividendo bem baixo, por conta dessa alta relação de PL da VEG, certo? Lucro por ação de R$ 1,44 e hoje a VEG sendo negociada a R$ 48,42. Um dividendo bem fraco mesmo. Se a gente colocar um yield mínimo de 6%, a gente teria um preço teto de 13,5%, que daria uma margem de segurança negativa de 72%. Então, para o investidor de dividendo, a VEG é uma boa pagadora? É sim, só que o preço dela é tão esticado que o dividend yield ele aí não é tão interessante. Então, o investidor de VEG ele acaba focando em crescimento. Só que nada garante que esse crescimento vai acontecer. Então, eu gosto de trabalhar com margem de segurança e eu acho sempre importante a gente estar atento a esses valores aqui. Até mostrei aqui a questão que eu estava puxando sobre o retorno composto aqui da VEG. Né? Como que funciona esse retorno esperado aqui? Eu pego o dividend yield esperado, que seja o earning yield, que é o contrário do PL, vezes o payout, aí tem 1,67%, então o dividendo aí um pouco mais reduzido. Esse PL, só para explicar como eu cheguei, eu peguei o valor de mercado atual, 203 bi da companhia, e dividi pelo lucro que eu projetei de 6,8 bi. Aí eu cheguei em 29,88 aproximadamente. Tá? Coloquei um ROI de 23%, apesar da VEG estar entregando 27%. Tá? Então fui um pouco mais conservador, só para mostrar onde eu peguei essa informação. Olha só aqui no ROI, ela mostra a média de 27%. Só que eu decidi pegar essa média aqui de 23%, porque teve períodos que a VEG realmente teve uma rentabilidade um pouco mais reduzida. Não que fosse uma rentabilidade ruim. Ó, o menor período aqui foi de 16,99%. Então mesmo assim seria uma boa rentabilidade. Só que para fins aí de segurança, para eu ter uma segurança a mais, eu coloquei então esses 23% como rentabilidade esperada, tá bom? E aí então, se a companhia reinvestisse o restante dos 50% que ficou para ela, ela rentabilizaria esse valor a 23%, o que daria aí uma participação de 11,5% na composição do resultado. Multiplicando o retorno por dividendo e o retorno pelo patrimônio líquido que ficou para a companhia, né, 50% do lucro não distribuído, a gente teria um retorno esperado de 13,37%. Isso não quer dizer que isso aqui vai acontecer, tá? Então, na verdade, eu só peguei a parte da companhia que seria reinvestido, supondo que a rentabilidade seria a mesma, de 23%, e multipliquei pelo dividend yield esperado, que é o contrário do PL, multiplicado pelo payout. Isso daria mais ou menos um IPCA mais 7,97%, considerando um IPCA de 5%, que é a média aí que a gente tem histórica. Então, esse número aqui para mim não é tão atrativo. Por que eu falo isso? Porque se a gente pegar hoje no site do Tesouro Direto, os títulos que são IPCA, olha só, a gente tem o 2029, a IPCA mais 7,76%, IPCA do 2040 a 7,51%. Então, você vê aqui que são patamares bem similares com os níveis que a gente projeta na VEG, que faz aquele cálculozinho ali. Na verdade, não sou eu que estou projetando, peguei apenas as informações e lancei na planilha ali para ver quanto que ficaria. E fica bem parecido com a situação atual, né? Então a VEG ela é negociada por esses patamares atuais de múltiplos, enfim, porque o pessoal confia numa alta rentabilidade da companhia. Só que se ela decepcionar, pode ser que tenha uma queda bem grande aí na VEG. Eu não tenho a VEG na minha carteira, apesar de eu achar que é uma boa companhia, eu não pretendo ter no curto prazo, até porque eu acho que o dividend yield não é tão interessante. E como eu procuro renda passiva, eu preciso de dividend yields um pouco maiores, tá bom? Então 1,67 quando a gente tem algumas outras companhias entregando 10%, 8%, opa, saiu feio aqui esse número aqui, 8%. Então aí, hoje aí a gente tem o IDIV entregando uma média de 8%. Realmente 1,67% não parece tão atrativo para mim. Isso é por isso que eu não tenho VEG na minha carteira. Fico de olho sempre, mas eu espero uma queda bem mais forte para ajustar esse patamar aí e chegar num preço interessante para colocar na carteira. Mas por enquanto não tenho e não pretendo ter VEG. Isso não é uma recomendação, é apenas a minha posição, a minha opinião sobre o patamar atual. Então estou trazendo esse vídeo com o intuito de explicar que você precisa estar atento sim nesses patamares de preço, né? Porque pode sofrer uma oscilação muito grande aí. Quanto maior o PL, maior pode ser a queda, né? Então, antes de investir, sempre confere esses patamares, saiba o que você está investindo e não se deixe levar pela conversa de outras pessoas, tá bom? Então, sempre estude os seus ativos.
Pessoal, essa é a minha opinião sobre a VEG, tá bom? Lembrando que eu não estou recomendando nada, cada um tem que investir, pesquisar sobre a companhia que está colocando na sua carteira. Deixe seu like, se inscreve no canal, até a próxima e tchau!